Valendo. Foi. Show. Boa noite a todos, Vitor, Lohane, Maria, Mike, sejam bem-vindos. Nossa terceira e última aula. Vamos trazer alguns assuntos já pensando na transição pós-experiência, pós-trabalho como Kumim, você seguindo já para a próxima fase da carreira, que seria como garçom. Vamos retomar também alguns conceitos que a gente trouxe nas últimas aulas. Procurar fazer, mais uma vez, uma aula bem interativa, né? Que foi o que vocês pediram. Rafa, você quer fazer alguma fala introdutória aí? Quer falar alguma coisa para eles, contar alguma coisa? Quer falar de Não, certificado? podemos falar, né? Acho que você vai trazer esse ponto também. A gente pode falar que na semana que vem, né, a gente vai disponibilizar aí para os participantes um certificado de conclusão de curso aí, para que vocês possam ter bonitinho, usar quando for necessário. E também provavelmente já vamos ter os primeiros restaurantes aí, né? Convidando vocês a participar de um processo seletivo, né? Para começar aí o trabalho, que deve ser legal também. Então, É, aproveitem, façam perguntas aí, aproveitem a experiência do Falcão. E eu acho que está bem legal o material para hoje. isso. Exato. Eu não sei como é que está a disponibilidade de vocês para trabalho e tudo mais, mas a gente vai entrar em contato com vocês no privado, depois dessa aula, para entender um pouco melhor da situação de cada um, né? E a gente conseguir ajudar vocês nos próximos passos com relação ao mercado de trabalho, tá bom? Feedback da aula 2. A nota foi muito legal, foi top, 6 pessoas responderam. Todo mundo gostou da duração, todo mundo gostou, acertou o quis. Trouxeram alguns pontos aqui que vocês gostaram, e o que vocês pediram novamente foi mais interação, e a ideia é seguir nesse mesmo caminho, tá? Então, vocês já sabem como se portar, servir, resolver o problema. E hoje a gente ensina para vocês o que separa quem sobrevive de quem vende de verdade. Justamente eu quero trazer para vocês esse próximo passo, né? Não quero que vocês fiquem restritos ao pensamento de Kumim. Eu quero que vocês tenham sempre em mente que é simples progredir nessa carreira. Tudo depende da vontade, da atenção, da dedicação de vocês. É um mercado que é carente de gente qualificada. Então, como eu digo desde a aula 1, vocês já estão saindo na frente. A gente viu na aula 1 postura e ética, na aula 2 técnica e prática, e agora a gente vai falar de vendas, carreira, próximos passos e o futuro. Eu imagino que eu vá trazer hoje alguns conteúdos, algumas informações que vocês não tinham noção, mas certamente vai abrir a mente de vocês. E vocês vão ver que trabalhar com alimentação fora do lar, trabalhar como garçom, trabalhar como Kumim, abre um leque de oportunidades muito grande, e você tem a possibilidade de trabalhar em vários dias da semana, em vários horários diferentes, em vários formatos de trabalho. Tudo vai depender de como você gosta de trabalhar, de como você gosta de se apresentar no trabalho, se você é muito falante, gosta de vender, ou se você às vezes é mais tímido, que é um trabalho mais restrito. Então tem todo tipo de possibilidade quando se fala de alimentação fora do lar. Na aula 1, né, a gente viu parte de hospitalidade, postura, apresentação pessoal, falei questões de comer comida na copa, de uso do celular, a visão periférica necessária. E aí eu trouxe hoje mais um vídeo aí para complementar isso, porque sempre que eu estou fazendo o material da aula de vocês, eu tenho pesquisado os conteúdos na internet. Esse final de semana até quis fazer algumas gravações aqui no restaurante, trazer um conteúdo diferente, mas graças a Deus o movimento estava muito grande e eu não consegui fazer isso. Mas eu sempre estou buscando coisa aí da internet, e aí eu vou trazer mais um complemento da aula 1 para vocês. In the night,
The music starts, Alex tunes touching our hearts. From Brazil to everywhere, his energy we all share. I love DJ of the night. É claro que é um vídeo meio bobinho, né? Mas só que isso já apresenta uma questão de postura, de hospitalidade, que a gente não vê em todo restaurante, né? E aí eu quero trazer para vocês a importância disso. Você ser bem recebido na entrada de um restaurante, com um sorriso no rosto, por alguém que quer te atender, que quer entregar o melhor para você, já faz toda a diferença, com certeza. Então, o fato de recepcionar bem os clientes é algo que vocês têm que ter sempre em mente. E ainda que, às vezes, vocês não estejam ali na função de recepcionista, vocês tendo a oportunidade de recepcionar o cliente, façam isso. Não deixem o cliente sair entrando como se fosse uma coisa simples, porque... Só um segundo. Porque faz toda a diferença, como o Rafael disse aí. E aí, da aula 2, eu também trouxe um vídeo para a gente recordar um pouquinho da aula 2. A gente falou de mise en place, checklist da mesa, o desbace, a mesa limpa, técnica de bandeja, como levar, se é aqui, se é na cintura. Os 3 erros clássicos do Kumin, que é tirar o prato cedo demais, ou tirar o prato sem perguntar, com licença, posso retirar seu prato, tá tudo certo. Servir pelo lado errado, lembrar vocês que sempre vocês devem servir pelo lado direito. Tirar também os pratos, vocês podem tirar pelo lado direito. E o fato de muitos cominhos, garçons, ignorarem a mesa suja, né? Passou pela mesa, tá suja, retira. Pergunta para o cliente se pode retirar. Tem a visão periférica de identificar todas as mesas que estão com esse tipo de característica, a mesa suja. E aí tomem sempre as providências para não ficar sujo. Como fazer uma mise en place completa. Começamos. E aí trouxe até um vídeo de uma escola de qualificação profissional de Portugal. É interessante. E aí eles explicam rapidamente como fazer o mise en place completo. Sempre por montar os talheres a carne. Montamos os talheres a peixe e os talheres de entrada. Os talheres da sobremesa ficam em cima do guardanapo. Colocamos o prato a pão. O copo a vinho branco fica alinhado com a faca a peixe. O copo a vinho tinto ficando alinhado à faca a carne. E o copo a água aqui para fazer um triângulo alinhado com a faca à entrada. Por fim, o saleiro pimenteiro e o arranjo floral. E mais uma vez, um vídeo simples, mas achei bem completo, bem interessante. E o mais legal que eu achei foi que ele trouxe uma formação exatamente igual do que a gente trouxe na aula passada. Ele mostra os tipos de talheres, e é uma escola de Portugal, ou seja, é um conteúdo que é um formato que é mundial, na verdade. Não é um formato que é só no Brasil, que é só nos Estados Unidos, não. É um formato mundial. Então, para vocês verem como vale, né? Claro, Como fazer uma mise en place completa. cada restaurante é um restaurante, mas o básico de como é a formatação do mise en place é esse. E aí eu queria perguntar para vocês, né, tentando fazer uma dinâmica, trazendo umas respostas de vocês. Os que vocês aprenderam na aula 1 e 2, vocês já tiveram a oportunidade de ver isso em algum restaurante? Vocês viram alguma coisa que vocês identificaram, que vocês não conheciam, e depois desse conhecimento, vocês passaram a identificar? Se puderem mandar mensagem no chat, ou abrir a câmera e falar, quem tiver mais à vontade, fiquem à vontade. Só queria escutar vocês para a gente trazer dinamismo e interação aqui na sala, né? Rafa, faz toda a diferença mesmo. Você está no restaurante e se não tiver um cominho atento ali, você começa a ficar incomodado com o atendimento, né? Tá bom. E aí, já pulando para os próximos passos, né? Para montar esse material de hoje, eu fiquei refletindo muito se eu deveria trazer mesmo os próximos passos do garçom, pelo menos o início, uma introdução.
E eu resolvi trazer, sim, porque eu tenho certeza que é colocar uma cenourinha na frente de vocês, para vocês quererem mais ainda estar fazendo parte desse mundo. Então, vou mandar para vocês, não, vou dar um play aqui nesse vídeo para começar a trazer essa cenourinha para vocês. A diferença entre o garçom que ganha bem e o que não ganha não é a simpatia, é a intenção. Quem lê mesa percebe o perfil do cliente e conduz a experiência com inteligência. Vende mais. Vamos lá. Muita gente me pergunta, mas Pedro, garçom, ele é um vendedor ou ele é um atendente, alguém que simplesmente atende clientes ali no restaurante? Vamos lá. É um misto dos dois, mas a principal função do garçom é justamente ser um vendedor. Assim como uma concessionária de carros tem os seus vendedores, assim como uma loja de material de construção tem os seus vendedores, o restaurante também tem os seus vendedores, que são justamente os garçons. E aí você tem os cumins, por exemplo, que são auxiliares do garçom. O papel principal do cumim, por exemplo, é limpar as mesas, montar as mesas, remontar as mesas durante o serviço, levar os pedidos que foram vendidos pelo garçom, né? Aquele pedido que ficou pronto na boqueta e aí tem que ser levado à mesa, tem que ser servido ali para os clientes e tal. Claro, muitas vezes o garçom vai fazer esse atendimento também de levar a comida à mesa e tal, mas o principal papel do garçom é vender, enquanto o do cumim é apoiar o trabalho deste vendedor. Justamente, reforçando tudo aquilo que a gente já trouxe e mostrando para vocês que o próximo passo de vocês é ser garçom, né? E para ser garçom, você vai ter que ter algumas outras qualidades que você vai aprender com o tempo. Então, como ler o perfil da mesa? Eu quis trazer esse material simples, mas é sempre bom trazer um material escrito para vocês terem como... Você já trabalha como garçom comigo, Vitor, hoje em dia, ou não? Estou vendo aí o Vitor falando no chat, achei legal. Depois você responde aí, Vitor, depois você responde. Ah, já trabalhou? Top. Então, trazendo aí mais um material para você se aprimorar mais ainda. Perfil do cliente. Eu vou trazer aqui 4 perfis e algumas... a identificação desse perfil, como ler esse cliente e como agir em cada caso. Tem um cliente que olha o cardápio com calma, faz perguntas. O que ele quer? Ele quer atenção, naturalmente. Ele quer uma sugestão ativa. Ele quer que você recomende, de fato, os pratos que você acha que se encaixam ao cliente, né? Já trazendo uma situação do final de semana aqui, aconteceu uma situação até um pouco chata, porque era um cliente que chegou decidido, chegou na casa já pedindo o prato que ele queria, era um filé mignon com risoto, e aí a garçonete foi lá mas agora a gente tem aqui uma costela nova, que é preço X, vem com esses acompanhamentos X, e aí o cliente chamou o gerente para simplesmente reclamar dessa situação, porque ele falou, olha, eu cheguei aqui, eu já sabia o que eu queria, eu pedi o prato certo, e ao invés dela só comandar e fazer com agilidade, a garçonete quis me oferecer outros produtos. Eu me senti ofendido com isso, porque o outro produto era R$ 10 mais barato. E aí você vê que é uma situação que parece boba, mas na verdade ela é um pouco boba, mas a gente poderia ter evitado se tivesse conseguido ler o cliente antes disso, né? Conseguido perceber que, na verdade, o cliente só queria o pedido dele rápido e de maneira ágil, e não a garçonete ficar oferecendo outros pratos, outras opções, ficar lendo o cardápio com ele. Ele simplesmente ficou muito incomodado com isso, e a ideia é que a gente atenda cada tipo de cliente da forma que ele quer ser atendido, e sempre pensando naquela máxima, né? O cliente sempre ao centro,
estamos aqui para atendê-lo. A gente não pode tirar isso nunca de pauta, né? Então, o cliente que chega calmo e faz perguntas, ele quer atenção e sugestão ativa, então apresente e descreva os pratos com entusiasmo. Basicamente, o que aquele cliente que eu falei agora não queria. Então, esse quer atenção, ele quer sugestão. Tem o cliente... Isso é o que eu encontrei na internet. Tem o cliente que abre o cardápio direto e decide rápido, que é justamente o cliente que eu falei anteriormente. Então, ele quer a agilidade e a liberdade dele. Então, anote o pedido, não insista em sugestões, seja rápido, porque é justamente isso que o cliente quer. Cliente que conversa muito com o acompanhante, presença discreta. O cliente que conversa muito com o acompanhante, né, que está lá com a esposa, com os filhos, com os amigos, e está lá super agitado com isso tudo. Na verdade, ele quer a presença discreta do garçom. Então, apareça no time certo, procure não interromper a conversa de uma maneira indiscreta e faça as coisas com sutilezas, atenda-os da melhor forma. Esse é aquele cliente que, quando está acabando o chopp, você já traz um outro que ele vai ficar feliz. Então, vamos trabalhando dessa maneira. E tem também o cliente que parece insatisfeito ou apressado e o que ele quer é resolução e atenção redobrada. E como agir? Antecipe, pergunte proativamente, resolva antes que ele reclame. Esse é aquele cliente que às vezes sai de casa já com alguma questão, né? E chega muito, muito estressado no restaurante. É aquele cliente que chega falando que não vai pagar os 10%. Então, o caminho é atendê-lo da melhor forma, como sempre. Mas sempre com uma atenção a mais. E, se precisar, sempre já informe ao gerente, informe a um colega, para eles te auxiliarem em caso haja qualquer situação, qualquer insatisfação. Que eles marquem a presença também na mesa desse cliente, porque esse cliente, ele quer, no final das contas, sair satisfeito dali. Então, aquele cliente que chegou chateado, irritado, nossa missão é mudar também essa perspectiva dele através de um bom atendimento, de uma boa comida, de uma boa bebida. Então, vamos sempre ficar atentos quanto a isso também. Ajuste de venda. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa venda, né? Eu trouxe algumas questões comportamentais e agora eu vou introduzir já uma situação de venda para vocês, do que fazer para vender mais. No final do dia, a venda maior é mais dinheiro para o restaurante e mais dinheiro para você, que recebe mais 10%. Então, mudando certas palavras, ações, sugestões para o cliente, você consegue aumentar o ticket de 80 para 140 reais com muita simplicidade, com palavras ativas, com sugestões ativas. Então, mesmo restaurante, mesmo cardápio, o que mudou foi o jeito de falar. E aí eu trouxe para vocês um vídeo também ilustrando isso que eu estou dizendo. Você sabia que o seu garçom pode vender o que ele quiser? Às vezes o cliente faz uma pergunta meio óbvia, né? Como é que é o x-salada de vocês? E tem aquele garçom que simplesmente vai ler o que está escrito ali. Olha, senhor, é hambúrguer, queijo, alface, tomate e o pão. Não é isso que o cliente quer ouvir. Você tem que dizer com mais empolgação, com entusiasmo, convencer ele de que o seu é especial. Se realmente for, obviamente, né? Eu desenvolvi uma técnica chamada 3-2-1. O que é, como é e por que vale a pena. Eu diria, se o meu sanduíche fosse especial, eu diria com todo gosto, algo do tipo: olha, senhor, o nosso X-salada é um hambúrguer de 180 gramas, é suculento, feito com blend especial, queijo derretido, alface, tomate. Vem também num pão brioche macio feito na casa e ainda acompanha batatas rústicas com páprica. É um dos mais pedidos, senhor. Poxa, percebe a diferença? É o mesmo sanduíche, é o mesmo x-salada, mas a forma como eu falo influencia muito na escolha do cliente. E essa técnica dá para aplicar em vinhos, coquetéis, entradas e sobremesas. E aí, você vai continuar com tiradores de pedido ou você quer garçons de verdade, profissionais e que tenham resultado? Fale comigo, sou Gerson Bonilha, 35 anos que eu trabalho com isso, eu acho que eu posso te ajudar.
esse rapaz do vídeo aí, um consultor famoso na internet, eu não sei se vocês já viram um vídeo dele, acho que muita gente do setor acompanha ele, inclusive eu, e aí ele traz muitos vídeos com ensinamentos, esse é um deles, e ele traz no outro vídeo a técnica 3-2-1, que é como vender o produto para o cliente, né? Você primeiro explica o que é o produto. Esse aqui é o hambúrguer da casa, como ele é suculento, ele acompanha um queijo, prato especial, uma salada fresca, um pão de hambúrguer artesanal, e por que ele vale a pena. Você vai falar também que ele, ele tem um excelente custo-benefício, é muito gostoso, você vai sair muito satisfeito com esse pedido, então você consegue apresentar e vender o produto de outra forma, que esse é o ideal sempre. Então, ajuste 1, sugestão com motivo, não pergunta fechada. Mas uma sugestão que eu vou trazer para vocês de como falar, de como se portar, de como se comunicar, para você conseguir vender mais para o cliente. Estou buscando trazer para vocês aqui, são sugestões que, de fato, vocês vão utilizar na prática. Eu não quero simplesmente trazer alguns exemplos abertos que você não consiga utilizar, então eu vou trazendo exemplos diretos aqui para depois de mandar esse material para vocês terem já como carta na manga, e aí poder utilizar no dia a dia de vocês. Pergunta fechada é qualquer pergunta que o cliente responde com sim ou não. No automático, a resposta é não. Então, o que a gente tem que fazer é sempre uma sugestão com motivo. É sempre trazer uma abertura para o cliente trazer um outro tipo de resposta e não simplesmente um sim ou não. Então, não faça. Vai querer mais alguma coisa? Ao invés disso, você vai fazer: posso trazer uma entradinha enquanto o prato não chega? Não faça. Quer uma sobremesa? Ao invés disso, nossa torta quentinha com sorvete é a mais pedida. Posso reservar uma para a mesa? E não faça. Quer um café? Vai querer um café? Ao invés disso, posso trazer um café fresquinho agora? Tudo isso parece básico, mas no fim do dia é o que vai mudar de 80 para 140 a conta do cliente, que é o que vai mudar se você vai levar para casa no final do dia de gorjeta R$ 80 ou R$ 140 ou R$ 200 de gorjeta, que é o que vale realmente no dia. Vocês vão sempre, quando trabalharem no restaurante, vão ter a hora paga e, além disso, vão ter as gorjetas. E a gorjeta que o garçom está buscando. O garçom sabe que num dia ele pode fazer um atendimento tão bom que o cliente vai dar uma gorjeta dos 10%, mais uma nota de R$ 50 ali na mão dele, porque ele ficou tão feliz com aquele atendimento, porque a mesa ficou tão feliz com aquele atendimento. Então, a gente tem que pensar no cliente, a gente não pode pensar só no dinheiro. A gente vai pensar, em primeiro lugar, no cliente, e é claro que o dinheiro vai vir como consequência. Vocês podem ter certeza disso. Ajuste 2, timing. Ofereça no momento certo. O melhor momento para vender o próximo item é antes do cliente decidir que já estava satisfeito. É um pouquinho do que eu trouxe nesse ajuste 1, né? Então, o cliente senta e já oferece a bebida. Está com sede? O senhor gostaria de uma água, de uma Coca-Cola? Bebida anotada, você já vai oferecer a entrada. Pegou a entrada, você entrega, já oferece o prato. O prato chegou, o cliente acabou de comer, você já oferece a sobremesa. E se o prato estiver pela metade, ou pós a sobremesa, você já vai oferecer o cafezinho. E sempre no timing perfeito. Se você perder muito timing, o cliente fica insatisfeito, o cliente não quer. Então, você tem que ser ativo nessas sugestões para aumentar sempre o ticket, para aumentar sempre os seus 10%, para aumentar sempre a satisfação do cliente. O cliente não vai sair insatisfeito se ele pagou 10, 20, 30 reais a mais, mas foi bem atendido, mas saiu satisfeito do restaurante. Ajuste 3.
Descrição cria desejo. O cliente compra o que consegue imaginar. Então, é basicamente aquele formato que eu trouxe, né? Nome específico, adjetivo sensorial, diferencial, ação direta. A nossa sobremesa mais pedida é uma torta quentinha com sorvete. Quer que eu separe uma para você? Quer que eu traga uma para você agora? E aí, um complemento disso, né? São duas técnicas, é a mesma técnica dita de maneira diferente. Então, você pode simplificar dizendo que é a técnica 3-2-1. O que é, como é e por que vale a pena. E aí, assim, com certeza, o cliente vai ficar mais aguçado, com mais vontade de comer o que você está pedindo, de pedir o que você está sugerindo. Eu pergunto para vocês, vocês vão, quando vocês começarem já no projeto, vocês vão testar um desses três ajustes que eu trouxe? Diga que sim ou que não, não digam nada. Valeu, Maria. Mas eu acho que é uma possibilidade muito legal de vocês estarem melhorando o atendimento de vocês, trazendo alegria tanto para vocês quanto para o cliente. E aí, justamente, a técnica do 3-2-1 é uma coisa que é para marcar mesmo, né? É para reforçar e você nunca esquecer. É que nem aquelas musiquinhas que a gente aprendia no colégio, né, Rafael? A gente aprendia umas músicas de fórmula, de matemática, de física, e aí agora você não vai esquecer mais de mim com a técnica 3-2-1. O que é, como é, por que vale a pena. Um bom atendimento não é improviso, é sequência. E aí eu montei para vocês uma sequência de entrega consistente para toda a mesa, todo serviço, todo dia você aplicar. É mais uma tabelinha que eu quero trazer para vocês anotarem, terem com vocês e utilizarem no dia a dia de vocês. Os 6 passos do bom atendimento. Atender em menos de um minuto. Primeiro contato em até 1 minuto, mesmo que seja somente um aceno. Boa noite, já volto com o cardápio. É sempre não deixar o cliente ser invisível. Passo 2. Bebida é uma sugestão de entrada. Anotar a bebida e plantar a sugestão de entrada na sequência. Anotou lá água, coca, o que for, você já faz a sugestão. Posso trazer uma entradinha enquanto decide o prato? Abre lá o cardápio para o cliente, oferece alguma coisa, pergunta se ele gosta de carne, de frango, de queijo, e já faz uma oferta ali para o cliente. 3. Lançar o pedido da comida. Serviu a bebida, fez o pedido da entradinha, volta, faz as sugestões, abre o cardápio com o cliente e oferece alguma sugestão de prato principal para ele. Passo 4. Passar na mesa de 5 a 7 minutos. Verificar se está tudo certo. Não fica esperando o cliente chamar. Não fica lá isolado no canto do salão, na entrada do salão, escondido do cliente, como se você não quisesse atendê-lo. Então, seja ativo, ofereça, pergunte se está tudo bem, tenha visão periférica, limpe a mesa suja. São algumas coisas básicas que a gente tem que estar aplicando no nosso dia a dia. O cliente acabou de comer, você vai para o passo 5, você vai oferecer a sobremesa e o café. No time certo, quando o prato chega, não quando termina. Quer dizer, ao contrário, né? Assim que o cliente acabar de comer, você já pode oferecer essas coisas. Nossa torta quentinha ainda está saindo. Posso reservar? Posso trazer? Você pode tanto oferecer enquanto ele está comendo ou quando ele está ou assim que ele acabar. É interessante oferecer enquanto ele está comendo, porque ele já vai criando, já bota essa questão na mente dele, já vai pensando na sobremesa, ele já vai comer com essa ideia da sobremesa. E não esquece disso. Então você pode oferecer durante e logo depois que ele terminar. E acabando tudo, passo 6, perguntar se foi tudo bem, fechar o ciclo antes de trazer a conta. Ficou do seu agrado? Posso trazer a conta? Você primeiro pergunta se está tudo bem, se você pode oferecer algo mais. Nunca chega na mesa já perguntando, posso fechar a conta? Acabou? Está tudo certo? Tente entender como foi o atendimento e aí sim você pergunta se o cliente quer a conta ou não. São 6 passos aí bem simples,
mas seria interessante vocês utilizarem isso sempre, 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 porque vai mudar com certeza a forma de vocês atenderem. E como eu disse, a importância de tirar sempre os itens sujos não é meramente uma questão de organização, é também uma questão de psicologia, a psicologia da mesa limpa. Mesa vazia vende mais do que promoção. Quando o cliente fica cercado de pratos e talheres vazios, o cérebro entende que a experiência acabou. Vocês já treinaram o olho para isso na primeira aula, a visão periférica, e praticaram na segunda aula, que é o desbace. E aí hoje a gente conecta isso com a venda. Então, são princípios que, na verdade, não é só uma questão de organização, e sim uma questão de venda e de psicologia de venda. Mesa suja versus mesa limpa. Pratos vazios, garrafa vazia, copo vazio na mesa. A oportunidade é limpar a mesa, mesa limpa, espaço vazio, uma nova rodada possível. Cliente cercado de sujeira, quer ir embora. Espaço limpo, cliente permanece receptivo. Sem desbase é igual a zero venda de sobremesa. Desbase rápido, oportunidade de sobremesa e café. Então, mais uma vez, conecto isso à venda. Não é uma questão só de organização. É essencial, é claro, para a apresentação do restaurante, a questão de limpeza do restaurante, mas também para a venda, para aumentar o ticket de vocês. Isso muda tudo no final do dia. A regra do Kumin que a gente trouxe para vocês é tudo que não tem utilidade na mesa sai. Garrafa vazia, prato vazio, mesa limpa. Tudo isso é uma oportunidade de venda nova, e isso é uma obrigação clara do Kumin, principalmente, e do garçom também, é claro. E aí eu vou trazendo um pouquinho da transição da carreira para vocês. Você forma Kumin, mas o Kumin que se destaca vira garçom. Normalmente os restaurantes, principalmente com quem eles não têm indicação de outros restaurantes, ou às vezes um dono de restaurante vai no restaurante, vê lá um bom garçom e puxa para o seu restaurante. Então, normalmente os restaurantes, quando é a primeira experiência, ou primeiras experiências de alguém que vai trabalhar no setor de alimentação fora do lar, o restaurante vai lá e faz um teste de 30 dias. E aí é onde vocês começariam, a maioria aqui pelo menos, né? O Vitor já teve experiência, mas a maioria aqui seria a primeira experiência. Então, provavelmente os restaurantes vão querer fazer um teste de vocês como comins. Até para vocês começarem a entender a rotina do restaurante, o cardápio do restaurante, o horário do restaurante, ver se vocês se adaptam, ver se vocês têm a mobilidade para chegar naquele restaurante, se vocês conseguem ir chegar no horário daquele restaurante. E eu trouxe novamente um videozinho para ilustrar o que eu estou falando. Uma dúvida muito comum aqui no canal é: qual a diferença entre Kumin e garçom? Então vamos lá direto ao ponto. Kumin é o auxiliar do garçom. O Kumin tem o papel de desempenhar ali toda a parte de mise en place do salão, montagem das mesas, passar os talheres e pratos, organizar o salão para começar o serviço. E durante o serviço, o Kumin vai ter o papel de fazer a limpeza das mesas e, em alguns restaurantes, também de fazer o serviço de pratos simples e de bebidas à mesa do cliente. Já o garçom, ele vai fazer serviços mais complexos, vai, claro, também apoiar no mise en place, na montagem do salão, mas na hora do serviço, o garçom vai fazer serviços mais complexos, como serviço de vinhos, serviços que exigem mise-en-scène, por exemplo, aí, maçaricar um produto em frente ao cliente, e também o garçom tem o papel de vendedor. Ele vai entender e compreender o cliente e fazer uma venda mais persuasiva, de acordo com as necessidades e desejos dos clientes. Então essa basicamente uma dúvida muito comum aqui no canal é: qual a diferença entre Kumin? E aí eu trago para vocês novamente a diferença, né, do Kumin para o garçom. Mise-en-scène é novo, boa. Mise-en-scène não é tão comum aqui no restaurante. No meu restaurante não tem nenhum prato que exija um mise-en-scène específico, nada muito rebuscado. Mas tem restaurantes que tem sim, aqueles que
que coloca um queijo por cima do macarrão, ou faz rala o queijo ali na hora, ou assa a carne ali na hora, na frente do cliente, ou flamba a banana. Tem vários tipos de mise-en-scène que os restaurantes fazem comumente. E aí, é claro, vai depender do que o restaurante quer oferecer. E o que muda, então, do cumim ao garçom? O cumim faz o suporte ao garçom e o garçom é o responsável direto pela mesa. O cumim transporta e entrega os pratos e o garçom anota o pedido e conduz o atendimento. O cumim faz o mise-en-scène e a limpeza e o garçom vende, sugere e fideliza o cliente. O cumim não precisa decorar o cardápio completo, mas sugiro que vocês comecem a decorar logo no início, para facilitar a vida de vocês. E o garçom precisa conhecer os pratos, ingredientes e harmonizações. O cumim escuta o que o garçom orienta, e o garçom orienta e coordena o cumim. É claro que nesse início de carreira vai fazer muita diferença ter um bom garçom te ensinando as coisas, te passando tudo que o restaurante comumente faz, te passando um cardápio. Isso vai fazer toda a diferença. Então procurem colar sempre com aquele melhor garçom da casa. Identifiquem esse cara, colhem com ele, com certeza ele vai te ajudar a progredir. Cardápio é obrigatório. No caso do cumim, como eu disse, não é obrigatório, mas só que eu recomendo para vocês, desde sempre, já estar aprendendo o cardápio todo, porque tem restaurantes que têm um cardápio mais curto, no entanto, tem restaurantes que têm um cardápio longo. Então, quanto antes você começar a aprender, fica mais fácil de decorar e você progredir na carreira. O garçom precisa saber de tudo: ingredientes, modos de preparo, opções sem glúten. Exato, seja um cumim já com cabeça de garçom, verdade. Opções sem glúten, sem lactose, que harmoniza com o quê? Comece a estudar o cardápio desde o primeiro dia como cumim. Isso acelera a transição. E como eu disse, normalmente os restaurantes fazem 30 dias de teste. E aí eu vou trazer para vocês o que o restaurante avalia nesses 30 dias. E como é que seria, vou trazer mais à frente também, como seria a progressão do cumim para o garçom, para o maître, para o garçom-chefe, para o gerente. Então, o que o restaurante vai avaliar nesses 30 dias? Pontualidade, comprometimento, postura e apresentação, proatividade, relacionamento com a equipe, capacidade de aprender e corrigir rápido e conhecimento progressivo do cardápio. É claro que nenhum restaurante vai te exigir conhecimento técnico do cardápio nesse primeiro dia. No entanto, toda a parte comportamental, ele vai te exigir sim. Então, é importante que vocês tenham essa cabeça aberta. Às vezes a gente é antissocial, não é de sair com os colegas de trabalho, gosta muito de ficar na nossa, mas só que o restaurante vai te exigir, sim, você conseguir trabalhar em equipe, você conseguir ter contato com os colegas. Então, naquele momento do trabalho ali, dentro da empresa, você tem que se esforçar para conseguir ter contato com os colegas e trabalhar harmonicamente. Fora da empresa é outra história, você não se sinta obrigado a nada. Mas dentro da empresa, se esforce para isso, ainda que seja um esforço para você. Então, como seria a trilha da carreira? Como eu disse, você está aí como cumim, você progride para garçom líder, maître e gerente. Tudo isso vai depender do tamanho do restaurante. Nem todo restaurante tem plano de carreira. Inclusive, isso nos pequenos e médios restaurantes é bem comum. No entanto, nos grandes restaurantes, nas grandes redes, tem sim plano de carreira. E é uma coisa muito legal para vocês observarem e solicitarem logo no início. O fixo vamos lá. O fixo é parecido entre profissionais do mesmo cargo. Quem cresce mais rápido e ganha mais é quem soma gorjeta e comissão com atendimento de excelência. Tudo que a gente ensinou hoje, os ajustes, os 6 passos, a mesa limpa, tem impacto direto no bolso. Aí eu já quis trazer para vocês mais uma cenourinha, né? Mostrei a trilha da carreira e mostrar para vocês que provavelmente o fixo do cumim e do garçom, o valor fixo que o cumim e o garçom recebem no final do dia, provavelmente é o mesmo ou é muito próximo. No entanto, o que vai diferenciar é com certeza a comissão que o garçom recebe
a porcentagem que o Comin recebe, que é diferente no final da noite. O garçom, ele recebe uma porcentagem, normalmente, cada restaurante divide de um jeito, vocês vão ter que observar isso quando vocês forem ser contratados, mas normalmente o garçom é o que mais recebe, que recebe a porcentagem mais alta dos 10%. Então, é isso que vocês têm que observar. E aí eu quis trazer para vocês aí dois tipos de restaurante em Volta Redonda. Na verdade, eu até mudei essa nomenclatura nesse slide seguinte, mas eu vou trazer aqui como está escrito agora e já, na sequência, trazer a mudança de nomenclatura que vocês vão entender quando eu trouxer. O tipo A, que é o jantar, é o alto padrão, é um serviço mais formal e detalhado, ticket médio mais alto, exige técnica e mise en place, gorjeta proporcionalmente maior. Nesse caso, normalmente, as casas que têm um serviço mais formal e detalhado são aquelas casas que buscam, de fato, pratos mais rebuscados, pratos de mais alto valor. Normalmente, nessas casas não tem música ao vivo, eles buscam a entrega de um serviço mais detalhado, de fato. E o tipo 2 é casual, bar e petiscaria, que é um ritmo mais acelerado, informal, alto volume de clientes e giro de mesa, boa porta de entrada para quem começa, e o volume compensa o ticket menor. Ou seja, os pratos são mais baratos, um petisco vai ser mais barato, no entanto, pela quantidade de gente, quantidade de mesas, o valor dos 10% se iguala no final da noite. Uma outra opção, eu quis trazer para vocês também aqui, na situação de Volta Redonda, é trabalhar com eventos, seja eventos fechados ou eventos abertos. Em festas como garçom vendedor, aquela festa que você vai estar lá com a sua máquina, rodando a festa toda, para vender para os clientes, e sua comissão é a partir disso. E também festas fechadas, que você vai ganhar uma diária. E aí você não tem comissão, mas você ganha uma diária. Que é o caso de casamentos, aniversários, festas em casa. Esses estou trazendo para vocês aí alguns tipos de serviço que vocês podem refletir e começar a abrir a cabeça de vocês para sabendo que, poxa, fui trabalhar lá no alto padrão e não me senti à vontade. Eu vou para o casual. Ou ao contrário. Ou nenhum dos dois. Você quer trabalhar em eventos. Você é um cara que só pode trabalhar no final de semana, no horário X, então você vai trabalhar em evento. Então, você vai buscando de acordo com a sua compatibilidade comportamental, de horário e disponibilidade. Você tem algumas opções para trabalhar aqui em Volta Redonda. E aí eu já trouxe aqui alguns exemplos que eu mapeei de Volta Redonda. É claro que eu não consegui trazer todos, de Volta Redonda, mas eu trouxe alguns e quero apresentar para vocês aí. Não sei se algum de vocês já trabalhou em algum desses restaurantes, como Comin, garçom, mas o tipo A, eu disse para vocês que eu mudei a nomenclatura nesse slide. Seria almoço, jantar, mais rebuscado, sem música ao vivo. Nesses casos, eu trouxe alguns exemplos que estão lá no Shopping Parque Sul, outros que estão no Shopping Cider, no Cider Shopping, que é o Outback, Zen, Relicário, Toca do Pintado, Coco Bambu, Tony Montana, Mutirão, Bracarense, Paulo do Peixe, todos esses têm um atendimento mais rebuscado e não tem música ao vivo. Tem um tipo misto também, que é um pouco dos dois, ou porque abre em diversos horários. Tem horário que tem música ao vivo, tem horário que não tem música ao vivo, tem horário que é um público, tem outro horário que não é um público, que é o caso do Vitória, Cirela, Bosque da Lua, Greco, Rock and Ribs, que é o novo, que tem lá o nosso boliche em Volta Redonda. E também o tipo B, que seria mais petiscaria, mais choperia, simplesmente, com ou sem música ao vivo, mas só que é muito mais informal, muito mais casual. Aí eu trouxe como exemplo o Caluma, lá na Vila, e o Esquina Grill, que fica no Retiro, que são dois bons exemplos de um atendimento mais casual e formal. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Quer tirar alguma dúvida?
quer perguntar alguma coisa, eu estou total à disposição. Pode mandar no chat, ou se quiser perguntar depois, pode mandar. Ô, Rafa, abriu o teu áudio aí sem querer. Boa, valeu. E aí, como eu disse, apresentando mais possibilidades que você tem aí como garçom, como cominho. Você pode ser fichado ou freela. Vantagens e desvantagens. Fichado, tem a renda fixa garantida, os direitos trabalhistas e o plano de carreira dentro da empresa. Como eu disse, médios e pequenos restaurantes normalmente não têm plano de empresa, não têm plano de carreira, mas as grandes redes têm. Desafio: menos flexibilidade de dias e horários, e aí vai depender do que você quer. E o freela staff, né? Freela, que eu falo, é freelancer, é aquele que trabalha conforme tem disponibilidade e é convidado pelo restaurante. E staff, quando eu chamo de staff aqui, é quando eu falo de eventos, de eventos como um todo. Vantagens: escolhe quando quer trabalhar, complementa a renda de outro trabalho, conhece vários ambientes, amplia a rede de contatos, e o desafio é não ter a renda garantida, exige organização financeira. É claro que tem muita gente que quer ter essa liberdade, não quer estar preso num único restaurante, ou não quer estar preso naquela rotina, gosta de fazer outros serviços freelancer. Então, ou tem já um primeiro trabalho e quer complementar a renda com o trabalho de garçom, aí nesse caso, de fato, ser freela é a melhor opção. E aí você vai ter que ter uma organização financeira e de calendário, de, de agenda semanal para você estar sempre trabalhando nos horários que você pode, né? Você não pode ser um cara completamente instável quanto a isso, porque é muito importante você se organizar, é importante para você e para o restaurante que te contrata toda semana. Você não precisa escolher só um caminho. Tem gente que começa fechado, tem gente que começa freela, tem gente que faz os dois ao mesmo tempo. Justamente, tem gente que trabalha em restaurante, que só serve almoço até certa hora, e à noite trabalha em outro restaurante para complementar. Ou tem gente que trabalha fechado em restaurante que mais comercial, que trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta, e aí chega final de semana e trabalha em eventos. Então você pode fazer a sua dinâmica de trabalho de diversas maneiras. Você que vai escolher. E o legal da profissão é isso, é esse dinamismo, essa grande variedade de opções, né? Então, para ir além, vou dar algumas dicas extras, mais uma vez, para vocês anotarem. Eu acho que essa aula veio com bastante dica, com bastante coisa para vocês levarem para de fato no dia a dia. Então, conheça o cardápio de cor para sugerir com segurança, sem hesitar. Antecipe, reponha a água, sugira o próximo passo antes do cliente pedir. Destaque o prato mais pedido do dia, ele vende praticamente sozinho. Dê preferência a sobremesas com forte apelo visual, oferecidas no time certo. Postura ereta, sorriso verdadeiro, escuta ativa antes de falar. São algumas coisas, novamente, que parecem básicas, mas poucos fazem. Vocês vão conseguir fazer isso e vai ser muito bom para a carreira de vocês. Recapitulando, aula 1, postura, higiene, comunicação e ética. Aula 2, mise en place, desbaste, serviço e situações atípicas. E aula 3, vendas, os 6 passos, mesa limpa, carreira e o mise en scène, né? Mise en scène, que foi uma novidade para hoje aí. Então, 3 aulas, é isso que separa quem entra no mercado sem preparo de quem entra com a vantagem que vocês estão entrando a partir de agora. Vocês agora sabem se portar, servir, vender, reagir a situações difíceis, seja para crescer na carreira ou para abrir uma primeira porta. O certificado agora é seu. Foi uma aula mais informativa, foi com bastante exemplos práticos, com vídeos, e foi interessante trazer algo tão prático para vocês aí, para vocês de fato aplicarem na carreira de vocês.
O que eu vou trazer para vocês daqui para frente é o material das aulas. Eu vou trazer para vocês o vídeo, os slides, tudo que eu puder complementar. Eu vou trazer para vocês também aquele formulário de feedback da aula. É muito importante que vocês respondam. A ideia foi fazer essa turma 1 para a gente dar a oportunidade de formar pessoas, mas também de começar a formatar esse projeto para ele ser maior ainda, para a gente conseguir oferecer para mais gente, para toda a região sul-fluminense. Então, é claro que, por ser a primeira turma, algumas coisas não ficaram perfeitas, mas a ideia foi fazer o nosso melhor aí para trazer o melhor material para vocês. Além disso, quem participou das aulas vai ganhar um certificado de bandeja, vai ser um certificado super especial. Eu posso mandar para vocês físico ou digital somente. E também a minha ideia é indicar vocês para os restaurantes parceiros pela proximidade de onde vocês moram, ou de acordo com a rotina de vocês. Para isso, a gente vai perguntar também no formulário final sobre a rotina, sobre os horários que vocês são disponíveis, sobre se vocês querem uma indicação para algum restaurante específico, se vocês querem algum restaurante que fique mais próximo do trabalho principal de vocês, ou talvez um restaurante mais próximo da casa de vocês. Eu vou perguntar isso tudo para vocês, porque a ideia aqui é formar vocês, é trazer vantagem para vocês, mas é também dar emprego e dinheiro para vocês, tá? Então, acho que é isso. Parabéns a todos, parabéns à turma 1. Próximo passo, certificado, indicação parceiros. Queria agradecer muito ao Vitória, ao Cartódromo, que eu sou sócio desses dois empreendimentos. Se vocês quiserem vir aqui me visitar, estão super convidados. Eu vou receber vocês, vou oferecer uma água, vou sugerir um prato, um petisco, uma sobremesa. E queria agradecer também à Prefeitura, à Sejuve, que foi nossa parceira na divulgação desse projeto. Então, muito obrigado a todos. Aguardo vocês aqui. Em breve vou entrar em contato com vocês no privado. E é isso, gente. Obrigado, tá? Mais alguém tem alguma dúvida, quer trazer alguma questão? Pode falar ou mandar no chat. Vou ficar à disposição de vocês aí nos próximos minutos. Show, top, Vitor. Vamos falando sim, tá? Gente, acho que é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Beijo.